O mercado de compras públicas é um grande segmento que envolve, além dos governos federal, estadual, municipal e as empresas que vendem para esses entes, também outros profissionais que são extremamente importantes para esse processo. Então, o mercado de compras públicas ele é um grande grupo de empresas, de envolvidos, que movimenta bilhões de reais todos os anos. Cerca de 12% do PIB brasileiro é investido em compras públicas, e a gente pode falar que a gente trata, quando fala de compras governamentais, do maior beneficiário para a economia, para girar a economia interna no país. Apesar de ser um grande movimento, todo esse processo ele é muito burocrático e envolve diversas dificuldades. Muitas empresas acabam não se interessando em participar justamente por conta da alta burocracia, pela desconfiança em relação à corrupção, em relação à falta de transparência nos processos, a direcionamentos. A Effect ajuda as empresas em diversas formas. Ela apoia a ampla divulgação das licitações, das oportunidades, e ela participa em todo o processo, automatizando as etapas para que o fornecedor foque no que realmente é importante, é necessário para ele no seu dia a dia, de maneira estratégica. Há 34 anos, a Comil produz ônibus rodoviários e urbanos com excelência e segurança, entregando em 2019 mais de 1.250 unidades ao mercado nacional e internacional. Comil, ônibus na medida certa. Saiba mais em nosso site e redes sociais. Transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários, mais de 170 grandes empresas clientes e mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp, cuidar de você, esse é o plano. Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities,
serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. Todo dia, a gente acorda com a vontade de mudar o mundo. Por isso, queremos estar presentes no cotidiano de vários profissionais nas mais diferentes áreas. Não importa onde você trabalha, nem com quantas pessoas se comunica. É preciso transformar essa evolução em benefícios e ajustá-la ao nosso dia a dia. E a Teutec Solutions sabe da importância em acompanhar essas mudanças. Por isso, ela traz soluções de tecnologia que traduzem as atuais e futuras necessidades da sua empresa de uma forma mais colaborativa, mais sustentável e principalmente mais humana. Teutec Solutions. O nosso negócio é o caso de sucesso dos nossos clientes.
Somos a Porto Surgical, uma empresa moderna atuante no segmento de saúde de alta complexidade criada em 2014. Somos reconhecidos pela altíssima tecnologia dos produtos médicos que representamos e pela excelência e qualidade de serviços no atendimento de cirurgias médicas no estado do Rio de Janeiro. Os constantes investimentos em tecnologia e sistemas nos permitem ter a rastreabilidade completa de produtos e pedidos a qualquer hora, desde o momento de sua solicitação. Possuímos um código de ética e conduta pautado em transparência, verdade e responsabilidade social. Para cumpri-lo, temos um canal de denúncias independente que pode ser acessado com segurança e anonimamente por colaboradores, parceiros e terceiros que se relacionam com a Porto Surgical. Nossos números, nossos valores, nossas práticas, nossa equipe, nossa história, nosso orgulho. Somos Surgical. Quando você faz a gestão do seu programa de compliance, você sente que tem evidências suficientes para atender demandas como LGPD e a Lei Anticorrupção? O Click Compliance é uma ferramenta desenhada para atingir esses objetivos. Juntamos o canal de denúncias, a gestão de documentos e políticas, treinamentos de compliance, formulários e declarações e um chatbot de compliance, todos na mesma plataforma. O Click Compliance fornece dados e evidências em dashboards completos, que te preparam para a LGPD e Lei Anticorrupção. O que nos move e nos transporta para o futuro. Dinamismo para acompanhar as evoluções tecnológicas e os novos modelos de negócios. Dinamismo para inovar. Se superar as expectativas é importante para você, é importante para nós também. Oferecemos soluções completas para potencializar o crescimento sustentável do seu negócio e projetá-lo para o futuro. Seja onde estiver, conte com a gente. Olá, sejam bem-vindos ao 5º Congresso Integra Compliance Across Américas e o 4º Congresso Pacto pelo Brasil. Hoje nós vamos falar sobre o compliance nas estatais, mas antes eu sempre gosto de falar dos nossos patrocinadores, porque graças a eles a gente consegue trazer o conteúdo aqui no YouTube. Eles foram, os nossos patrocinadores desse ano é o Saavedra Advogados, Grant Thornton, OneTrust, LexNexus, Effective TI, Bolsa Brasileira de Mercadorias, Mercedes-Benz do Brasil, Unimed FESP, Porto Surgical, Cavalete, Comil, Diga, Teltec Solution, Rápido Latina e Click Compliance. Uma coisa muito importante antes de começar, vocês têm aí o chat, vocês conseguem mandar as perguntas para os nossos painelistas sem nenhum problema, é só mandar aí, a nossa produção vai passar para eles, se der tempo com certeza eles vão responder. Bom, agora eu queria começar o nosso painel aqui de compliance nas estatais, queria convidar a Roberta para poder fazer a abertura oficial do nosso painel. Roberta, a palavra é toda sua. Obrigada, Márcio. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês e ainda mais na companhia de um amigo muito querido, um profissional que eu admiro muito e uma das pessoas mais humanas que eu tive a oportunidade de conhecer. Ele é nada mais, nada menos do que o responsável pela área de compliance e governança da Petrobras, não gosta de títulos e nós vamos chamá-lo diretamente de Marcelo Zenkner. Marcelo, vai ser um prazer te ouvir, conseguir compreender quais são os desafios, tudo que você tem feito
E já te disse isso há um tempo atrás, que como brasileira sou muito orgulhosa de ter um profissional como você à frente de uma empresa que para nós é tão importante. Então, queria ouvir de você como está o compliance numa estatal tão famosa e tão importante para nós brasileiros. Conta para nós. Boa tarde a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite que foi formulado pelo meu querido amigo Giovanni Saavedra, parabenizar a organização do evento, é fantástico, e aqui o faço na pessoa do Márcio, que nos acompanha, e fazer uma saudação aqui a todos os presentes, em nome da Roberta Codinotto, minha amiga querida, profissional exemplar de compliance e motivo de orgulho para a comunidade de compliance nacional. Ela é detentora já de várias premiações que reconhecem o trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo do tempo, e ela é uma referência para todos nós que trabalhamos com compliance no Brasil. Sou, inclusive, admirador e aluno de tantas palestras que ela já proferiu. Acho, inclusive, injusto que a palestra hoje fique sob minha responsabilidade e ela como moderadora. Eu estava, inclusive, dizendo a ela que aqui, pela ordem de importância, teríamos até que fazer uma inversão nesse sentido, porque tenho certeza que muitos que estão aqui nos ouvindo vieram exatamente esperando que Roberta ocupasse a maioria do tempo que está disponível para esse encontro. Então, Roberta, meu grande título é a nossa amizade. Isso que, para mim, é mais importante, e é disso que a gente leva de bom da vida, né? Bom, em relação ao desafio, né, a gente sempre acha que aquele desafio que bate à nossa porta vai ser o maior desafio da nossa vida. Eu, ao longo da minha trajetória, primeiro desembarquei no estado do Espírito Santo, num período em que as organizações criminosas dominavam o Estado. Fui membro do primeiro grupo de repressão ao crime organizado aqui do Espírito Santo, exatamente nesse momento da história do Estado. Então, eu imaginava que esse seria o grande desafio da minha vida. Bom, passou, esse enfrentamento foi feito. Fui, na sequência, convidado para ser secretário de Controle e Transparência com a missão de implementar no Brasil a lei anticorrupção empresarial à frente, inclusive, dos outros estados. Um grande desafio que também passou e foi vencido. E agora vem o terceiro desafio, que é exatamente comandar a área de compliance da maior empresa da América Latina, com quase 47 mil empregados, num período pós-Lava Jato, né, e tendo ainda que observar cláusulas de um compromisso que a empresa firmou com o DOJ. Então, é claro que é um grande desafio e eu fico esperando sempre o próximo, né? Não sei ainda o que me aguarda aí ao longo da minha vida. Bom, eu preparei uma apresentação que eu vou aqui compartilhar para que aqueles que estão nos assistindo talvez tenham aí uma identificação visual mais facilitada. Conseguem ver? Está visível os slides? Sim? Ok. Bom, eu vou dividir essa apresentação em duas partes. Falar um pouquinho do compliance na Petrobras num período correspondente à Lava Jato e depois falar um pouquinho das medidas que vêm sendo adotadas pela empresa no sentido de fortalecer e dar musculatura ao nosso sistema de integridade. Então, nesse sentido, aqui é uma história que é conhecida de todos. Em primeiro lugar, mostrando aqui quem é a Petrobras, valor de mercado aí de quase 300 bilhões de reais, investimentos no ano passado na casa aí de 111 bilhões, receita de vendas de 302 bilhões de reais, lucro líquido em 2019 de 40 bilhões de reais, atualmente 46.416 empregados espalhados pelo Brasil e também nos nossos escritórios nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Holanda, em Singapura.
produção diária de 2,77 milhões de barris de petróleo por dia e 107 plataformas de petróleo em operação, ainda que durante a pandemia. A gente tem como valores estabelecidos e muito enraizados o respeito à vida das pessoas e ao meio ambiente, a ética e a transparência, orientação completamente voltada para o mercado, superação, que é uma palavra muito importante para nós diante de toda essa situação que nós acabamos por enfrentar, e também a confiança e a busca incessante pela excelência das nossas atividades e por bons resultados nas nossas operações. Entretanto, nós tivemos aí em 2014 a chamada tempestade perfeita, com a Operação Lava Jato abrindo caminho exatamente a partir da delação premiada do Paulo Roberto Costa em outubro de 2014, naquela que veio a ser, segundo a linha adotada pelo DOJ nos Estados Unidos, o maior caso de suborno estrangeiro da história. E a gente tem exatamente a Petrobras no centro dessa operação, com uma posição absolutamente vitimizada por tudo aquilo que nós acabamos por sofrer. Alguns números da Lava Jato, números que estão desatualizados, porque essa foi a última contabilização do ano de 2019, 2.476 procedimentos criminais, chamado PIC do Ministério Público, Procedimento Investigatório Criminal, instaurados, 1.237 mandados de busca e apreensão, 227 mandados de conduções coercitivas, 161 mandados de prisão preventiva, 155 mandados de prisões temporárias, 6 prisões em flagrantes. E aí outros dados que, claro, são também muito importantes, mas o que é mais importante de tudo isso é exatamente o valor que já foi devolvido aos cofres públicos, porque isso sim é efetividade do trabalho realizado. Então, nós temos aí hoje contabilizados em torno de 13 bilhões de reais que são alvo de recuperação. Grande parte desses valores já, inclusive, voltaram para os cofres da Petrobras. E a Petrobras acaba tendo o seu nome diretamente envolvido num escândalo que acaba abatendo diretamente a reputação da empresa, coloca o nome da empresa no meio de uma crise de imagem muito forte que, por óbvio, ataca diretamente até o valor de mercado da própria empresa. A gente que tinha um nome muito bem consolidado no cenário nacional, a Petrobras era uma empresa que era sinônimo de absoluta credibilidade, de uma hora para outra começou a ser vista como o centro de um grande escândalo de corrupção. Então, um detalhe que é muito importante, eu que estou na Petrobras desde fevereiro do ano passado, eu percebo isso com muita nitidez, o empregado da Petrobras tem um amor, um carinho e um orgulho muito grande pela empresa. Esse é um diferencial que talvez outras empresas não tenham. E os empregados se sentiram muito abatidos, muito humilhados por tudo aquilo que aconteceu. Isso, nesse momento, é positivo, porque, da mesma maneira, eles vêm exercendo aí um esforço muito grande no sentido de buscar esse resgate. Exatamente a partir de uma referência que, para nós, é muito importante. A Petrobras ela não foi a força motriz da Operação Lava Jato. Ela, na verdade, é uma vítima de tudo aquilo que aconteceu. Não só pelas palavras do nosso presidente, Roberto Castelo Branco, mas por várias decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, que assim reconhece a Petrobras, e pelo próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que tem a Petrobras como vítima de tudo aquilo que aconteceu. Havia, então, diante dessa situação que foi geradora de um escândalo muito grande, envolveu o nome da empresa, de haver uma reação. E a reação veio exatamente com a criação
da Diretoria de Governança e Conformidade no mês de novembro de 2014. Então, percebam que a DGC ela foi criada exatamente no meio do furacão. Se a delação premiada do Paulo Roberto Costa ela é de outubro de 2014, percebam que imediatamente após veio a reação da empresa no sentido de buscar a criação dessa diretoria específica para fomentar a governança e o compliance na empresa. Hoje, essa diretoria ela está formatada dessa maneira. Nós temos 2 gerências executivas e uma gerência geral. A primeira gerência executiva ela trata especificamente da governança, no sentido de melhorar e fortalecer o nosso processo decisório e fomentar a transparência em todas as atividades da empresa. A gerência executiva de conformidade, que busca exatamente aprimorar os nossos controles internos e cuidar também das ferramentas que estão à nossa disposição para evitar que novas fraudes possam acontecer, e a Gerência Geral de Integridade Corporativa, que tem a missão de realizar as nossas investigações internas a partir das denúncias que chegam pelo nosso canal de denúncias. Então, é importante destacar que a posição de comando da Diretoria de Governança e Conformidade ela é exercida por um profissional que é selecionado no mercado, por uma consultoria de headhunter. Eu sou o terceiro na sucessão. O primeiro que ocupou a cadeira foi o João Elec, o segundo foi o Rafael Gomes, e agora eu ocupo essa cadeira desde 3 de setembro do ano passado. Minha homenagem aqui ao trabalho que foi realizado pelos meus antecessores, trabalhos absolutamente fundamentais para que a gente pudesse ter hoje a estrutura que eu vou apresentar a vocês. Então, João Elec e Rafael Gomes aqui merecem todas as homenagens em relação ao contributo que eles trouxeram para a Petrobras. O diretor de Governança e Conformidade ele também exerce um mandato, ele tem, então, um período de tempo no qual ele vai ficar à frente dessa diretoria específica, tem reporte direto para o Conselho de Administração, e a missão fundamental é exatamente no sentido de implementar as melhores práticas internacionais de compliance para fazer com que o nosso sistema ele seja o mais robusto possível. Fazendo aqui um retrospecto rápido daquilo que aconteceu ao longo do tempo, vou começar aqui pelo ano de 2017, porque o ano de 2015 e de 2016 foi ainda de formatação e construção do trabalho que vem sendo realizado até hoje pela Diretoria de Governança e Conformidade. No ano de 2017, nós tivemos a estruturação do nosso sistema de conformidade. Nosso sistema de conformidade, que é composto não só por essas 3 estruturas de governança, de compliance propriamente dito e de investigações internas, mas também que dele fazem parte a nossa ouvidoria geral, a nossa auditoria interna, a nossa segurança da informação, os agentes de compliance que realizam um trabalho magnífico, eu vou falar um pouquinho deles mais adiante, a nossa comissão de ética, o nosso departamento jurídico, nosso setor de comunicação e marcas, o comitê de medidas disciplinares, que hoje é chamado de comitê de integridade, que é o responsável pela aplicação das sanções disciplinares aos empregados e também pelas sanções previstas na Lei Anticorrupção Empresarial, e o nosso comitê de auditoria estatutária. Todos esses órgãos eles são vinculados entre si, eles realizam um diálogo constante no sentido de trocar informações e de fortalecer o sistema de conformidade da companhia. Um outro documento que foi muito importante nessa construção é exatamente aquele que está relacionado ao Programa Petrobras de Prevenção à Corrupção, nosso chamado PPPC. Esse programa de prevenção à corrupção, ele tem esses eixos que estão aí estabelecidos e ele é muito importante porque ele configura exatamente o mapa que deve ser observado no sentido de nós implementarmos essas boas práticas tendentes a se alcançar
aí um sistema de integridade que seja o mais efetivo possível. E um outro marco importante nessa caminhada foi estabelecido no ano de 2018, quando nós celebramos um acordo com o DOJ junto à SEC nos Estados Unidos. Isso porque, como a Petrobras ela tem ações também no mercado americano, e como vocês sabem muito bem, quem estuda compliance conhece bem a FCPA, sabe que em situações como essas, a FCPA reza que a empresa que tem ações no mercado americano, ela também é responsável, mesmo por atos que são praticados fora do território dos Estados Unidos, na linha exatamente da extraterritorialidade que informa a FCPA norte-americana. Então, aberto um processo nos Estados Unidos, nós conseguimos celebrar esse acordo, que foi muito importante para que nós pudéssemos avançar e sanear esse passivo absolutamente indesejável para a empresa. Assumimos, nesse sentido, um compromisso de aprimorar o nosso sistema de compliance e, nesse acordo, nós temos ali várias cláusulas que têm que ser observadas, inclusive elas têm que ter o seu cumprimento reportado anualmente para o DOJ, sempre em setembro de cada ano. Durante 3 anos consecutivos nós temos que agir assim, nós temos que preparar um reporte para o DOJ no sentido de dar cabo àquilo que ficou pactuado no nosso acordo em 2018. Aliás, quando eu assumi a diretoria de governança e conformidade no ano passado, a minha primeira missão foi exatamente revisar o primeiro reporte e assinar e encaminhar. Então, já cheguei com essa missão dificílima, tive só uma semana para fazer isso, porque já estava em cima do prazo, e agora, esse ano, nós acabamos de encaminhar o nosso segundo relatório. Esse já foi um relatório em relação ao qual nós tivemos oportunidade de trabalhar de uma maneira mais aprofundada, e espero eu que, ano que vem, o último relatório seja encaminhado e não haja necessidade de se prorrogar essa análise pelo DOJ. É importante também esse documento afeta ao acordo que nós celebramos, porque ali está reconhecida expressamente a nossa condição de vítima, e também ali está estabelecido o compromisso da Petrobras de atuar como assistente de acusação nas ações penais e, mais recentemente, agora também nas ações por ato de improbidade administrativa, que já totalizam 18 desde o início da Operação Lava Jato. A multa que ficou acordada com as autoridades americanas também ficou estabelecido e pactuado que 80% daqueles valores seriam investidos no Brasil, quer dizer, não ficariam nos Estados Unidos. E um outro compromisso que nós temos cumprido à risca: todas as pessoas identificadas com práticas ilícitas, elas são imediatamente afastadas e demitidas da companhia. Hoje nós não temos nenhum empregado envolvido com práticas decorrentes da Operação Lava Jato que estejam trabalhando na Petrobras, né? Todas essas pessoas, elas não mais estão figurando nos quadros da companhia. E aí, nesse sentido, diante desse panorama, eu queria apresentar de uma forma um pouquinho mais detalhada, para quem está nos ouvindo, quais são as práticas que nós temos utilizado para que nós possamos avançar e, inclusive, cumprir esse acordo estabelecido com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, falando um pouquinho agora de uma maneira mais específica da nossa atividade, que segue exatamente tudo aquilo que está também pactuado na Lei 13.303 de 2016, que é o Estatuto Jurídico das Empresas Estatais, que eu considero, inclusive, a segunda onda de integridade que varreu o Brasil. A primeira veio com a Lei 12.846, que foi específica para empresas privadas. Depois nós tivemos, em 2016, a 13.303, que eu considero a segunda onda de integridade que tocou nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. E a gente vive atualmente a terceira onda de integridade, que toca exatamente nos sistemas públicos de integridade que são voltados para a administração pública direta. Fase essa que foi inaugurada pelo Decreto 9.203 de 2017,
que estabeleceu a obrigatoriedade de implementação de sistemas de integridade nos órgãos públicos federais. E agora a gente já percebe, inclusive, muitos estados da federação e também alguns municípios buscando a implementação desses sistemas de integridade. Isso é muito motivante porque a gente vê que nós estamos conseguindo efetivamente gerar uma absorção da cultura de integridade no nosso país, seja nas empresas privadas, seja nas empresas estatais, seja também na administração pública direta. Qual é o grande desafio que eu tenho na Petrobras? Em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que quando eu cheguei em setembro do ano passado, eu encontrei um sistema de compliance muito robusto, muito bem consolidado, muito bem enraizado, com todos aqueles requisitos que nós conhecemos bem, estão estabelecidos lá no artigo 42 do decreto 8.420, que regulamentou a lei anticorrupção empresarial, e nesse particular a gente vê aí os elementos típicos de um sistema de compliance, começando aí pelo tone at the top. Sem o tone at the top, nós não conseguimos alcançar nenhum outro elemento. O treinamento regular dos empregados, a revisão periódica do programa, as nossas investigações internas, due diligence de terceiros, que eu vou mostrar para vocês, inclusive, como que nós realizamos na Petrobras, o código de conduta, o nosso, inclusive, foi recentemente reformado, nosso canal de denúncias, que é, inclusive, um canal de denúncias independente e externo, que é gerido pela nossa Ouvidoria Geral, que tem à frente o Mário Spinelli, que é um auditor renomado da CGU, e fica aqui a minha saudação e minha homenagem especial a ele, porque ele é um parceiro absolutamente imprescindível de todas as medidas que nós estamos adotando num passado mais recente, a nossa avaliação de riscos e as políticas e os nossos controles internos. Então, essa edificação de um sistema típico de compliance, toda ela existia e estava muito bem estabelecida na Petrobras. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que a Petrobras ela passou por um trauma muito grande. Um trauma decorrente de um grande escândalo de corrupção. Como eu disse anteriormente, o maior escândalo de corrupção da história. E, nesse sentido, quando a gente sai de uma posição onde praticamente os controles internos inexistiam ou eram profundamente frágeis, e tanto isso é verdade que tudo o que acabou acontecendo efetivamente trouxe um prejuízo milionário em desfavor da empresa. Então, nós saímos de uma posição onde o pêndulo estava muito inclinado para uma posição de fragilidade dos controles, e aí veio um superdimensionamento da integridade, deslocando o pêndulo exatamente para a posição diametralmente oposta daquilo que o professor Léo Huberts chama de integritismo. Eu gosto muito dessa expressão porque o professor Léo Huberts ele associa essa expressão, faz um paralelo com o moralismo. Todos nós vamos defender sempre a moralidade. Aliás, a moralidade é um princípio regente da administração pública que está lá estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal. Todos nós sempre temos a moralidade em alta conta e é um valor que nós sempre procuramos ter próximo de nós. Agora, moralismo é algo profundamente recriminável. E, da mesma forma, o professor Léo Huberts faz esse paralelo com a integridade e o integritismo. Porque quando há esse superdimensionamento da integridade, nós colocamos os nossos sistemas de controle interno e o próprio compliance numa posição que acaba gerando o travamento da empresa. Quando os controles têm as tarraxas muito apertadas, quando há necessidade de se passar, por exemplo, por várias instâncias para que se possa tomar uma decisão, a companhia ela começa a perder a velocidade nos seus procedimentos, nas suas ações e, via de consequência, começa a perder a competitividade. E o que é pior, quando também vem uma mão muito pesada em relação à aplicação
de sanções disciplinares, ocorre aí um punitivismo muito exacerbado, cria-se no âmbito da companhia aquilo que se chama de cultura do medo. Os próprios empregados ficam temerosos de ocupar posições de gestão, haja vista que uma mínima falha, um erro procedimental, pode acabar gerando ali uma punição disciplinar. Então, é muito importante que nós possamos colocar o pêndulo no lugar adequado, que é exatamente a posição na qual deve prevalecer sempre os valores da integridade. E aí, nesse sentido, a minha grande missão é fazer com que o nosso sistema de compliance seja não areia nas engrenagens da empresa, e sim funcione como óleo nas engrenagens, no sentido de fazer com que o setor de compliance seja um parceiro de negócios, no sentido de que o setor de compliance possa ajudar a dar velocidade à empresa. Eu gosto muito, inclusive, daquela referência que é feita sempre que a gente fala em compliance e se pergunta se o compliance fosse um automóvel, que peça do carro seria o compliance? E a resposta correta é os freios. E muita gente fica achando que o sistema de compliance tem por objetivo exatamente fazer com que o carro pare, com que o carro diminua a velocidade. E quando, na verdade, a percepção é exatamente a contrária. Experimente dirigir um veículo sem freios. Em que velocidade que você vai andar? Então, os freios de um veículo servem exatamente para permitir que ele possa andar em alta velocidade, ele possa trafegar em alta velocidade. Assim também é com o compliance. Tudo aquilo que instrui um bom sistema de compliance serve, na verdade, para dar velocidade às atividades da empresa. Mas, para isso, nós temos que buscar uma transformação baseada num elemento que é absolutamente fundamental, que é a confiança. Quando a gente usa essa palavra no relacionamento que deve se estabelecer entre os próprios empregados, nas relações que devem se estabelecer entre os empregados e a alta administração, e também no relacionamento que deve se estabelecer entre a empresa e os seus parceiros de negócios, e também entre a empresa e as autoridades incumbidas do controle externo, nós conseguimos projetar no nosso sistema de compliance uma verdadeira transformação, fazendo com que o sistema de compliance deixe de se apresentar como uma ferramenta que trava a empresa, mas sim fazendo com que a empresa possa ganhar velocidade e competitividade. E a base é exatamente essa: foco na disseminação de uma cultura de integridade. Da mesma maneira como nós defendemos a existência dos elementos de um sistema de compliance, eu também defendo a existência de elementos de um sistema de integridade. Um sistema de integridade está um degrau acima de um sistema de compliance, porque ele não descarta tudo aquilo que é necessário para o bom funcionamento de um sistema de compliance. Então, aquele tripé de sustentação de prevenção, detecção e correção, claro que tem que se fazer presente. Todo aquele arcabouço previsto lá no artigo 42 do decreto 8.420, claro que tem que se fazer presente. Só que nós somamos a esses elementos outros, como a transparência absoluta em todas as nossas atividades, claro, excetuando aquelas situações em que o segredo estratégico ele tem que prevalecer, a meritocracia como algo absolutamente indeclinável na ocupação das nossas posições mais relevantes, posições essas que anteriormente eram ocupadas por indicações políticas, hoje elas são ocupadas por meritocracia, inclusive com critérios objetivos nesse sentido, lealdade competitiva em relação aos nossos parceiros de negócios,
né? Não só em relação às empresas que são do mesmo setor de óleo e gás, mas também com todas aquelas empresas com as quais nós realizamos negócios. Então, as empresas têm que saber que são valores absolutamente inegociáveis para nós, todos aqueles decorrentes da integridade. As empresas que querem fazer negócio hoje com a Petrobras têm que estar absolutamente associadas a esse propósito. Inovação. E para que nós possamos alcançar a inovação, nós temos que valorizar o erro honesto. Isso é uma plataforma das políticas que são hoje desenvolvidas pela Diretoria de Governança e Conformidade. Ninguém mais é punido por um erro procedimental quando se está de absoluta boa-fé na sua atividade laboral. Duas coisas que são muito importantes e caminham juntas: a responsabilidade social e a sustentabilidade, no sentido de que a empresa ela não pode praticar a integridade só intramuros, e sim também no meio social no qual ela está envolvida. A gente viu isso acontecer agora, num passado mais recente, com a pandemia, e muitas empresas, não só a Petrobras, colaborando efetivamente para que a população tivesse mitigado o seu sofrimento em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E a sustentabilidade, que é o respeito ao meio ambiente. A gente não pode falar numa empresa íntegra que polua o meio ambiente, principalmente quando a gente considera aqui a Petrobras como uma empresa que explora petróleo em águas ultraprofundas. E, por último, que é também muitíssimo importante e faz parte do nosso sistema de integridade, a defesa da nossa reputação. Quando a gente sabe, e existem estudos técnicos que demonstram isso muito bem, que empresas de capital aberto têm aí em torno de 30% do seu valor diretamente vinculado à sua reputação. Então, a gente muitas vezes não consegue dimensionar em termos financeiros o lucro que um sistema de integridade pode gerar para uma empresa, mas a gente consegue dimensionar a perda que ele consegue evitar. E se a gente adere a essas conclusões desses estudos que demonstram que 30% do valor de uma empresa de capital aberto está linkado à sua reputação, a gente consegue extrair, sim, valor dos sistemas de integridade. A grande missão é exatamente essa, de transformar o sistema de compliance da Petrobras, que está escudado exatamente na prevenção, na detecção e na correção, num verdadeiro sistema de integridade que tem exatamente por base essa busca incessante de se disseminar a cultura de integridade na empresa. Claro que essa é uma tarefa bastante difícil, porque nós temos que lidar com a natureza humana e a própria falibilidade do ser humano. E, nesse sentido, muitas e muitas pessoas me perguntam quais seriam os passos que deveriam ser observados para que a gente possa alcançar um verdadeiro sistema de integridade. Eu procuro seguir essa orientação dos 8 passos que são que levam a um verdadeiro sistema de integridade, que, por óbvio, começa com o estabelecimento da cultura de integridade como uma expressão do valor da empresa. Isso tem que ser estabelecido pela alta administração, e a alta administração tem que verbalizar, inclusive, que ela defende expressamente esses valores. E aí, a parte da comunicação. Por isso que o setor de comunicação é uma peça absolutamente fundamental hoje do nosso sistema de integridade, porque nós temos que dar visibilidade total a esses propósitos. Isso tem um objetivo muito claro, de trazer para dentro da empresa empregados que têm compromisso com os valores da integridade e também trazer parceiros de negócios que buscam exatamente a realização de negócios num ambiente absolutamente rígido. Estabelecemos, em sequência, a meritocracia e valorizamos o comportamento íntegro, valorizamos a boa-fé dos empregados em todas as suas atividades, exatamente para que eles possam adquirir aquela confiança que é tão necessária e, assim, absorver a cultura de integridade
em todas as suas atividades. Muita gente fica acreditando que integridade, como integridade é exatamente fazer aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja observando. Então, muita gente acredita que integridade é um sinônimo de perfeição. Isso está muito longe de ser. Claro que mesmo uma pessoa que tem esses valores muito bem estabelecidos comete erros e falhas. A diferença é que, quando uma pessoa íntegra comete uma falha, ela própria reconhece essa falha e comunica o erro. Isso é muito importante também para nossas ações corretivas. Então, nunca um empregado que ele próprio reporta que cometeu uma falha, ele vai receber uma punição por parte da empresa. Lealdade nessas relações que nós estabelecemos com os nossos parceiros, isso é um elemento absolutamente fundamental de um sistema de integridade que vai exatamente levar a essa diminuição, a mitigação dos riscos de ocorrência de ilícitos que podem prejudicar não só o aspecto financeiro da empresa, como também a sua própria imagem, até a gente chegar nesse ideário final, que é exatamente o aumento da eficiência, o ganho de velocidade nos nossos procedimentos e o ganho de produtividade, que vai, por óbvio, impactar nos nossos resultados financeiros. E aí, algumas das medidas que nós estamos adotando aí ao longo do tempo. Primeira foi a nossa unificação de 2 documentos que nós tínhamos quando eu cheguei na Petrobras. Isso me estranhou bastante, porque nós tínhamos um código de ética e um outro documento diferente, que era um guia de conduta. 2 documentos separados, e eu, quando fui estudar, eu percebi que havia, inclusive, ali disposições que se contrapunham. Uma linguagem muito rebuscada, muito pouco acessível, um documento muito extenso, muito minucioso, que praticamente era desconhecido dos empregados da empresa. E aí, buscando exatamente essas boas práticas internacionais, eu fiz uma pesquisa muito ampla em relação aos códigos de conduta mais modernos que nós temos hoje nas grandes empresas do mundo todo. Nós compilamos essas boas práticas e hoje nós temos um código de conduta ética que tem base principiológica. Isso é muito importante, porque o código de conduta está para uma empresa, assim como uma Constituição está para um país. E a Constituição mais festejada da história moderna é a Constituição americana, que é uma Constituição com poucos artigos e tem base exatamente em princípios apenas e tão somente. Então, nesse sentido, a partir dessa base principiológica, nós construímos também uma linguagem amigável. Ele tem uma construção muito acessível, é bastante compacto. Ele, inclusive, em breve nós teremos o lançamento de uma versão pocket para que o empregado ele possa usar o código de conduta sempre que houver necessidade, e clareza e simplicidade, sempre orientando a própria redação para que todos os empregados consigam entender bem a mensagem que ali está. Foi interessante essa construção, porque logo que nós terminamos a redação, alguém levantou uma questão que me tocou bastante. Marcelo, se a gente está aqui construindo um código com base principiológica, é claro que a gente não vai encontrar ali todas as soluções para todas as situações que vão se apresentar aí no dia a dia, principalmente em se considerando uma empresa complexa como a Petrobras. E eu disse, realmente. Então, a gente tem que construir aqui, na verdade, um sumário, um manual de instruções de como que o código de conduta ele deve ser utilizado. E eu procurei aqui, em relação a esse manual de instruções, usar uma coisa que eu procuro praticar muito na minha vida. É claro que a gente se depara todos os dias com situações aí que geram uma certa dubiedade em relação à conduta que nós devemos observar. A gente tem dúvidas em relação às decisões que nós temos que tomar no dia a dia. E, para mim, a solução já há muito tempo, ela vem no seguinte sentido: eu penso comigo mesmo. Se eu tomar esse caminho e alguém descobrir, isso vai me envergonhar de alguma forma, vai envergonhar minha família, vai envergonhar
a minha mulher e as minhas filhas? Se a resposta for sim, eu não faço. Eu só faço aquilo que eu posso revelar a qualquer pessoa. E aí eu procurei colocar isso nesse nosso manual. Então, logo no início do nosso código de conduta, é orientado o empregado no sentido de que, se ele não encontrar a solução no nosso código de conduta, ele tem que fazer uma reflexão com ele mesmo. Ele vai perguntar para ele, no silêncio lá do seu gabinete, da sua sala de trabalho: a minha conduta é compatível com os interesses e valores da companhia? A minha conduta serve de exemplo para os meus colegas de trabalho? Eu estou agindo sem qualquer violação àquilo que está previsto na legislação ou nos normativos internos em vigor? Eu avaliei os riscos e a decisão a ser tomada, se a decisão a ser tomada é a melhor para a companhia? Então, se ele consegue alcançar as respostas a essas perguntas e ele chega à conclusão de que ele pode agir daquela maneira, após responder essas perguntas, ele deve agir. E aí, respondendo a essas perguntas, fica patenteada a boa-fé do empregado, e se o resultado não for aquele que nós esperávamos, por óbvio que isso vai ser devidamente considerado. As nossas investigações internas, elas também passaram por uma grande reformulação, especificamente nesse ano de 2020. Por força exatamente dessa turbulência que foi gerada pela Operação Lava Jato, nós tínhamos as nossas investigações sendo feitas muitas e muitas vezes de maneira muito desconexa, muito repetitiva, gastando-se muito HH com situações que não demandavam a devida necessidade. Muitas e muitas vezes o empregado ele sequer tomava conhecimento que estava sendo investigado e só chegava para ele, ao final, a punição. E numa empresa que é uma sociedade de economia mista, isso não pode ser assim, porque os nossos empregados eles ascendem aos empregos públicos por concurso público, então eles têm garantias que têm que ser observadas. E, nesse sentido, eu vi que havia a necessidade de buscar um aprimoramento das nossas investigações internas, garantindo a participação do empregado, gerando para ele segurança jurídica, tratando-o com isonomia em relação a outros casos pretéritos e também considerando a tempestividade, ou seja, a razoável duração do procedimento, para evitar que um procedimento ele se arraste aí durante muito tempo. E por que tem que ser assim? Tem que ser assim exatamente para que a nossa área possa ser uma área que inspire confiança e não uma área que venha a gerar desconfiança ou temor para os empregados. E aí, nesse sentido, nós temos hoje esse procedimento que está aí estabelecido e é seguido pela companhia, dividindo o ciclo de investigações internas em fases. A primeira fase é a fase de admissibilidade. Muitas e muitas denúncias que chegam no nosso canal de denúncia, principalmente considerando uma empresa tão grande como é a Petrobras, são denúncias que são fomentadas aí por divergências de caráter pessoal, que, na verdade, não tem nenhuma escora em nenhuma ilicitude, nenhuma irregularidade ou nenhuma infração disciplinar. Então, a primeira fase é exatamente esse filtro para evitar que nós venhamos a despender HH, homem-hora, com denúncias que são absolutamente infundadas. Então, nessa fase, é feita essa admissibilidade. Se já houver aí a falta dos elementos mínimos necessários, essa denúncia ela não prospera. E nessa primeira fase também é feita a classificação do risco que a denúncia oferece. Exatamente para que a gente possa passar para a segunda fase, que é a fase de investigação propriamente dita, a fase que cuida da apuração. Aqui é uma fase reservada, nessa fase o empregado ainda não tem participação. Nós temos 2 núcleos separados, um que cuida especificamente das denúncias de risco alto e outro núcleo que cuida das denúncias de risco médio e baixo, exatamente para que a gente possa trabalhar de uma maneira diferenciada em relação às denúncias que têm um risco maior, exatamente por isso requerem um pouquinho mais de cuidado e de atenção.
Se por um acaso, ao final dessa fase, for detectada que há justa causa, ou seja, há elementos fortes e condizentes, no sentido de que realmente houve uma infração disciplinar, houve um crime ou houve um ato de improbidade administrativa, aí então a gente passa à terceira fase, que é a fase na qual o empregado tem a oportunidade de ser ouvido, ele é comunicado oficialmente de que existe uma investigação interna em seu desfavor, ele pode ter acesso às provas, ele tem prazo para se manifestar e ele pode, inclusive, trazer elementos e argumentos no sentido de demonstrar que, na verdade, as coisas se passaram de uma maneira diferente daquela que foi retratada até então. Nós temos, na sequência, a decisão, que é proferida por um órgão independente, que é o Comitê de Medidas Disciplinares, hoje chamado de Comitê de Integridade. É um órgão composto por 3 componentes, 2 são empregados externos da companhia, são contratados com mandato, e um é o coordenador, que é o empregado de carreira da Petrobras. Todos eles também com mandato, com reporte direto ao Conselho de Administração, exatamente para que eles possam agir com absoluta autonomia e independência. E por que essa autonomia e independência ela é necessária nessa fase de decisão? Porque nós queremos evitar exatamente que empregados sejam protegidos quando não deveriam ser. A gente não quer que ninguém passe a mão na cabeça de ninguém, como a gente também não quer que ninguém seja perseguido dentro da companhia. A gente quer uma decisão absolutamente justa e isonômica. Quando é aplicada a decisão, ele, o empregado, se ele por um acaso vier a ser sancionado, ele tem direito a um recurso, e depois que esse recurso é analisado, nós temos, inclusive, uma fase que eu chamo de reabilitação disciplinar. Essa é uma fase muito importante. Eu tive aqui essa ideia quando eu recebi um empregado já com décadas de serviços prestados à Petrobras, que havia recebido uma sanção de advertência por um erro procedimental ainda durante o período da Operação Lava Jato, e ele não se conformava com aquilo. Ele me procurou dizendo que ele era uma pessoa honesta e que ele tinha vergonha daquela anotação na sua ficha funcional, e que ele queria que o procedimento dele fosse revisitado porque ele não havia cometido irregularidade nenhuma. Eu disse a ele que eu não poderia revisitar o procedimento, porque imagine só, se eu fosse revisitar todos os procedimentos disciplinares, eu ia ter que parar o meu trabalho realizado na DGC. Mas aquilo me tocou bastante, e eu me lembrei aqui do período que eu fui membro do Ministério Público, e havia, inclusive, previsto no Código Penal a chamada reabilitação penal. Quando uma pessoa comete um crime, é condenada, inclusive cumpre pena privativa de liberdade, depois de um lapso temporal, conforme previsão no artigo 93 do Código Penal, essa pessoa tem a sua reabilitação. E para que isso acontece? Exatamente para que a pessoa ela possa tocar a vida dela, ela possa começar uma nova vida profissional, com nenhuma anotação em sua ficha funcional, e possa, então, seguir adiante. Isso também é importante dentro de uma empresa. Então, a reabilitação disciplinar ela vem exatamente nessa esteira. Depois de 5 anos, se o empregado recebeu uma sanção disciplinar, ele não tiver nenhuma outra e tiver apontamentos positivos na sua ficha funcional pelo seu gestor imediato, aquela anotação desfavorável ela é apagada, permitindo que o empregado possa seguir adiante da sua carreira na Petrobras, possa concorrer a promoções e possa subir os degraus que são necessários aí à sua evolução profissional. O PAR, que é o nosso processo administrativo de responsabilização, aqui a Petrobras ela tem uma peculiaridade em relação às empresas privadas. As empresas privadas elas estão exclusivamente passíveis de sofrer sanções previstas na Lei 12.846, na Lei Anticorrupção Empresarial. A Petrobras, exatamente pela posição de estatal que possui, ela não só está sujeita às sanções da Lei Anticorrupção, como ela também pode aplicar sanções. Ela fica ali numa posição híbrida. Ela pode sofrer sanções, mas ela pode também aplicar.
Exatamente por isso nós temos um setor dentro da Diretoria de Governança e Conformidade que é responsável exatamente pela abertura, processamento e finalização dos chamados processos administrativos de responsabilização. A Petrobras foi, inclusive, uma das primeiras empresas estatais brasileiras a abrir um par, e hoje nós já temos 70 processos abertos contra 78 empresas, 20 processos concluídos, e já aplicamos a outras empresas que incorreram em atos lesivos praticados em desfavor da Petrobras, 18 milhões e meio de reais em multas aplicadas. O Comitê de Medidas Disciplinares, que é esse comitê, hoje chamado de Comitê de Integridade, como eu disse, ele é composto por 3 membros. Ele já julgou, desde 2019, 106 processos, entre procedimentos disciplinares afetos a empregados e procedimentos da Lei Anticorrupção Empresarial, e já proferiu esse colegiado 151 decisões individuais. É um volume bastante expressivo, mas ele é absolutamente proporcional ao quantitativo de empregados que a empresa possui. Uma outra conquista muito importante foi exatamente no sentido de se estabelecer uma confiança entre a nossa área e as autoridades incumbidas de realizar as investigações de caráter penal. Hoje existe uma parceria muito grande entre a área de integridade corporativa da Petrobras e a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Inclusive, isso vem sendo reconhecido expressamente pelo Ministério Público Federal nas últimas operações. Hoje, quando uma operação da Operação Lava Jato ela é realizada, essa operação ela tem o setor de integridade corporativa da Petrobras como uma verdadeira parceira e colaboradora nas investigações. Muitos dos elementos de prova que são utilizados hoje pela força-tarefa da Operação Lava Jato são fornecidos diretamente a partir de reportes que são realizados pela própria Petrobras. Em relação à nossa gerência executiva de conformidade, é exatamente ali onde a gente busca disseminar e gerar a absorção da cultura de integridade. Como que nós temos agido aí ao longo do tempo? Em primeiro lugar, com a realização do nosso chamado BCI, que é o Background Check de Integridade. Hoje, todas as pessoas que são contratadas para posições exponenciais dentro da Petrobras, eles passam exatamente por essa avaliação, que é uma avaliação de integridade, não é uma avaliação técnica, não é uma avaliação de skills que aquele empregado ele vai demonstrar. A gente dá um passo adiante exatamente para verificar se o empregado ele é um empregado comprometido com esses valores da integridade, exatamente porque nós queremos seguir aqui uma linha metodológica que é utilizada hoje pelas empresas americanas, que quando buscam o recrutamento, seguem a máxima do contrate caráter e treine habilidades. Então, hoje, para as empresas americanas, exatamente por força da influência e do empoderamento dos sistemas de integridade, é muito mais importante você ter um empregado comprometido com os valores da integridade do que você ter um empregado com um grande currículo. Até porque, se nós tivermos um empregado com um grande currículo, mas for um empregado desonesto, isso pode gerar uma verdadeira calamidade para a empresa. Nós também temos o nosso DDI, da mesma maneira que nós fazemos o BCI para pessoas físicas, nós fazemos o DDI para pessoas jurídicas. Então, todas as empresas que desejam fazer parte do cadastro de fornecedores da Petrobras passam por esse DDI, que, ao final, gera um rótulo que é o chamado GRI, que é o grau de risco de integridade. Então, depois que é feita toda essa análise, a empresa ela recebe um GRI que pode ser baixo, pode ser médio ou pode ser alto. E isso é absolutamente decisivo no momento em que a Petrobras vai realizar as suas contratações, inclusive deixando de fora das suas contratações empresas com GRI alto.
Inclusive, já houve contestação judicial desse nosso procedimento e já há decisões, inclusive, de alguns TRFs em favor da Petrobras, né, no sentido de que a Petrobras não só pode, como deve, sim, fazer essa avaliação para evitar que nós venhamos a negociar com empresas que não são comprometidas com esses bons valores. Uma outra atividade muito importante é a atividade que é desenvolvida pelos nossos valorosos agentes de integridade. Esses agentes de integridade, eles são empregados de outras diretorias da Petrobras, eles são 194 hoje no total, e eles recebem treinamento pela DGC e são exatamente os pontos focais dentro das outras diretorias, exatamente para que a gente possa fazer com que haja uma contaminação, e quando eu uso essa palavra, eu estou usando pelo viés positivo, uma contaminação da cultura de integridade. Então, sempre que há a necessidade, há uma dúvida, há a necessidade de um esclarecimento em relação às nossas políticas, são os agentes de integridade que procuram realizar e desenvolver esse trabalho. Uma coisa muito importante, e aqui eu queria trazer uma iniciativa absolutamente pioneira da Petrobras, ela toca exatamente na medição, na mensuração da absorção da cultura de integridade. Afinal de contas, se a integridade é algo tão fluido, tão abstrato, tão etéreo, como é que a gente consegue saber se a empresa está ou não absorvendo a cultura de integridade? Essa foi uma preocupação que eu tive desde o início, desde o momento em que eu cheguei, porque eu precisava de apresentar resultados do meu trabalho. Como é que eu ia demonstrar que efetivamente eu estava conseguindo avançar? Então, nós criamos uma pesquisa de integridade. Essa pesquisa, ela mede exatamente a absorção da cultura de integridade dentro da companhia. Ela é uma pesquisa que é realizada internamente de 3 em 3 meses, com vários pontos que são absolutamente inerentes à cultura de integridade. Então, vocês percebem aí, a primeira rodada dessa pesquisa foi realizada em dezembro do ano passado, e aí nós tivemos aquele resultado ali de 28,2 pontos percentuais. 3 meses depois, nós rodamos de novo a mesma pesquisa, já tivemos um avanço em março desse ano, passando para 30,6 pontos percentuais, e a última pesquisa foi realizada agora em julho, e saltamos quase 10 pontos percentuais desde a primeira pesquisa que foi realizada em dezembro, respondendo as mesmas perguntas. Então, são critérios técnicos e científicos que são utilizados nessa pesquisa, um trabalho fantástico do setor de comunicação da empresa, em conjunto com a DGC, e o resultado aí tem sido bastante positivo. Espero que daqui a 3 meses, nós vamos fazer aí a 4ª rodada, a gente tenha aí um resultado ainda melhor. Todo esse esforço que vem sendo realizado ao longo do tempo tem trazido também outros resultados positivos. E aqui, o reconhecimento externo, por organizações que são muito exigentes, têm um nível de exigência muito elevado. E para não tocar aqui em todas, eu vou destacar recentemente o retorno da Petrobras ao PASSE, que é uma iniciativa de collective action do Fórum Econômico Mundial. A Petrobras tinha sido banida do PASSE exatamente por força da Operação Lava Jato, e agora, há cerca de 2 semanas atrás, nós conseguimos voltar ao PASSE, onde estão aí as maiores empresas do mundo que têm comprometimento com os valores da integridade e também com o combate e o enfrentamento à corrupção. E aí, já caminhando agora para o final, eu queria fazer um destaque de um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, né? E essa também é uma pergunta que sempre me trazem. Como que você consegue levar uma mensagem de integridade para todos os cantos de uma empresa tão grande como é a Petrobras? E nós temos na DGC uma equipe que se ocupa
exclusivamente com o desenvolvimento desse projeto das pílulas de integridade. Então, toda semana eu preparo um roteiro junto com a equipe, é desenvolvido um pequeno vídeo de, no máximo, 3 minutos sobre um tema que gravita em torno dos valores da integridade e, a partir da veiculação desse vídeo que nós fazemos na nossa rede social interna, ou seja, todos os empregados da companhia têm acesso, hoje por um smartphone, ele consegue fazer uma concatenação entre aquela mensagem e a atividade que ele realiza no seu dia a dia. Esse vídeo ele vem acompanhado de um texto que eu elaboro e que faz com que o empregado, então, consiga entender bem que fazer a coisa certa é aquilo que a Petrobras valoriza e é exatamente aquilo que nós desejamos que ele faça. Então, eu vou rodar aqui bem rapidinho um exemplo de uma pílula de integridade, apenas para que vocês possam perceber como que as mensagens elas efetivamente tocam nos empregados e têm gerado aí esse resultado bastante positivo. Saying Federer said no, it's definitely out. Are you allowed to do that? A bola foi fora, mas eu não preciso do juiz de linha para dizer que a bola foi fora. Se eu vi que a bola foi fora porque eu tenho que indicar aquilo que é certo. A gente extrai isso exatamente do conceito clássico de integridade, que é fazer aquilo que é certo, ainda que ninguém esteja observando. Mas eu terminei de ler um livro agora, e esse livro me trouxe uma reflexão exatamente a partir de uma revisitação do conceito de integridade. E aí o Gary Zek, ele diz o seguinte: claro, integridade é sim fazer o certo, ainda que não esteja observando, mas não pode ser só isso. Integridade é muito mais do que isso. Integridade é você fazer aquilo que é certo, ainda que o certo seja impopular, ainda que você esteja numa situação de imensa pressão e ainda que todas as pessoas estejam te observando. Querida amiga Roberta, agradeço a tua condução. Estar com você é sempre um prazer, uma alegria, motivo de uma grande admiração que eu tenho por você. Eu te devolvo a palavra. Muito obrigada. Eu não esperava uma apresentação diferente, com tanto sentido e significado, e acho que muitos dos comentários aqui do chat refletiram isso, né? Elogiando e agradecendo. Nós estamos com o adiantado da hora, mas se você puder responder uma pergunta muito interessante aqui e de um tema que nós dois havíamos conversado antes
e um pouco do que você trouxe. Então, acho importante a gente tentar deixar ao menos essa resposta. Então, o James, ele trouxe para nós, né, no caso de um funcionário reportar que cometeu uma infração e não receber uma medida disciplinar, ele é alertado de que não poderá fazer isso reiteradamente. Existe algum termo de compromisso e entendimento? Então, nós dois havíamos falado sobre essas mudanças havidas no programa, né? Eu queria que você falasse rapidamente sobre isso. Essa é uma das inovações que nós trouxemos para o nosso procedimento disciplinar. Hoje, nós vivemos no Brasil uma influência muito forte do chamado direito premial. Então, nós temos a colaboração premiada nas ações penais, nós temos acordos de leniência na lei anticorrupção empresarial, nós temos termos de ajustamento de conduta na lei de improbidade administrativa, uma modificação recente, inclusive do ano passado, que alterou o parágrafo 1º do artigo 17 da Lei 8.429. E aí eu pensei, exatamente dentro dessa busca de oferecer confiança para o empregado, por que a gente também não pode ter, da mesma forma, uma derivação do direito premial no nosso sistema de responsabilização? Então, foi criado hoje o chamado termo de compromisso disciplinar. Se um empregado ele comete uma falha, ele próprio reporta, ou então chega pelo nosso canal de denúncias, e nós concluímos que essa falha meramente procedimental, meramente formal, ela não é uma falha que mereça uma sanção de caráter disciplinar, mas também aquela questão ela é uma questão que merece uma atenção para que ela não mais se repita. Nós formalizamos um termo de compromisso disciplinar no qual o empregado reconhece que ele não seguiu o padrão próprio da empresa em relação àquela questão, onde ele é advertido em relação àquela falha que ele cometeu, onde ele recebe, se for o caso, treinamento para que aquela falha não mais se repita, e também na qual o empregado se compromete a disseminar as boas práticas inerentes àquela situação. Então, é um enorme sucesso. Esse termo de compromisso ele tem hoje sido absolutamente fundamental para que a gente possa resgatar essa confiança que é tão importante para todos os empregados da Petrobras. Com certeza, Marcelo. Cabe mais uma pergunta? Claro. Sabemos que a sua agenda... Nada como pedir sorrindo, não é? Eles me pediram para moderar o seu painel de propósito. Então, vamos lá. Tem um tema interessante aqui, porque passa um pouco daquilo que nós também conversamos, de deixar sempre para aqueles que nos ouvem uma dica. Muitos profissionais buscam em você, que é uma referência por todo o teu trabalho no Ministério Público, né? Orientações de onde buscar, como seguir. E tem uma pergunta da Carla, que é muito interessante: quais as dificuldades que a administração pública direta e indireta enfrentam durante a implementação de um programa de compliance, pois nós temos poucas referências no Brasil. Quais você consideram que são as dificuldades? E se você tivesse que deixar um conselho, e eu prometo que nós encerramos, porque sabemos que a tua agenda é bem complexa, se você pudesse deixar um conselho para esse colega que está no desafio de implementar um programa de compliance. Bom, em relação à primeira pergunta, eu costumo dizer sempre que se você quer alcançar o sucesso naquilo que você faz, a primeira coisa que tem que orientar tudo aquilo que você busca é a felicidade. Você tem que estar feliz onde você trabalha. E aí, em relação ao sucesso da sua atividade, são 3 passos. Em primeiro lugar, trabalha muito, estuda muito, se aperfeiçoa, busca a melhor qualificação técnica possível, até você chegar no alto, no pico máximo. Quando você chegar lá no pico máximo, você trabalha mais do que você trabalhava antes. E o terceiro passo é orientar tudo que você faz pela integridade. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. Sempre pensando que você tem que estar feliz naquilo que você faz, você tem que estar perto de pessoas que você admira e você vê como pessoas em relação às quais você precisa se aperfeiçoar para chegar perto.
Essa é uma admiração saudável, porque faz com que a gente evolua, né? Não é como a gente vê muitas e muitas vezes aquela inveja destrutiva, que você quer puxar o pé da pessoa para baixo, não, você quer chegar onde ela está. Isso é muito importante. E o desafio em relação à implementação de sistemas de integridade talvez seja exatamente esse, né? De você encontrar aí o caminho, o tom necessário para que haja essa absorção da cultura de integridade, para que você possa exatamente dar o exemplo. E muita gente me pergunta, por onde é que eu começo, Marcelo? Como é que a gente pode fazer com que a gente viva num mundo melhor? Eu dou sempre a mesma resposta. Faz um círculo em volta dos seus pés e comece a praticar a integridade dentro dessa área. Excelente. Muito obrigada pela lição, pela inspiração. Parabéns pelo seu trabalho. Ficamos contentes aí que você compartilhou conosco a iniciativa das pílulas, porque acho que inspira bastante colegas com ideias de como promover essa discussão da integridade dentro das empresas, né? Eu estou vendo aqui vários parabéns, elogiando o teu trabalho, e te convido a fazer um encerramento final e deixar aí uma mensagem final para que a gente possa encerrar esse encontro belíssimo de hoje. Minha mensagem final é só de agradecimento, de gratidão ao convite que foi formulado pelo querido amigo Giovanni. Agradecer também o Márcio pela abertura dos trabalhos, pela coordenação do evento. Agradecer a equipe de apoio e agradecer você, queridíssima amiga, dizer que eu estou com saudade daquela nossa convivência fraterna, da gente poder estar próximo, poder se abraçar, e o desejo de que essa pandemia ela se afaste de nós o mais rápido possível para que a gente possa estar junto de novo. Muito obrigada, meu querido. E fica também meus agradecimentos a todos vocês. Obrigada por aqueles que nos acompanharam até agora. Assistam o vídeo desde o começo, tem muita informação muito interessante aí para quem precisa estudar e se aperfeiçoar. E um convite para que a gente pratique integridade dentro do nosso círculo, né, Marcelo? Que a gente leve para dentro das nossas casas hoje. Obrigada a todos.